12 anos, a professora Nilva Maria Alexandrete Coupo, aqui do município de São Jorge, iniciou suas aulas de reforço. Mas foi no ano de 2016, há 4 anos, que essas escolas, essas aulas, culminaram no projeto que se chama Vontade de Ensinar e Aprender. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto e também conhecer um pouco dos pais e alunos que aqui aprendem. Acontece que o Bruno, ele não conseguia aprender as letras. No colégio, as professoras só me mandavam chamar porque o guri não sabia. Daí eu procurei a psicopedagoga. Daí, como me informaram que a Nilva era uma professora excelente para isso, daí nós procuramos a Nilva. A partir daí nós começamos com a Nilva dia 3 de agosto de 2015. A partir dali o Bruno não sabia nem as vogais, porque as professoras do colégio dele desacreditavam que o Bruno tinha problema, que ele nunca ia conseguir se alfabetizar. Que ele se alfabetizou com a prof. Nilva, porque a prof. Nilva é uma professora que ela é muito dedicada e ela é exigente, ela ensina, ele se ele não pegou, ela volta a explicar de novo e ela vai até com a calma dela, bem tranquila. Ela é uma pessoa muito querida. Nós não temos o que dizer da Nilva, porque se não fosse a Nilva, o Bruno não tinha se alfabetizado. Porque na escola a guria não tinha como o piá se alfabetizar. Daí a Nilva me encaminhou para o neuro, daí fomos para o neuro em Passo Fundo. Ele disse que o Bruno não tinha problema nenhum. E daí, a partir daí, ele sempre continuou com a prof. Nilva e o guri se vira sozinho. Aprendeu a ler, faz os trabalhos dele, tudo sozinho. E ainda continua com a prof. Nilva. Agora ele está em casa por causa dessa pandemia, mas quando voltar às aulas, ele vai continuar com a prof. Nilva. A importância para mim, para minha família e para ele é ter ele se alfabetizado, porque as professoras achavam que a prof. Nilva não ia fazer milagre. Eu disse milagre, ela não sabe, não sei se ela faz, mas o piá ela alfabetizou. Para nós é uma grande importância, o piá saber a lei e se defender. A prof. Nilva ensina, ela tem paciência com as pessoas, ela tem calma. É uma aula que tu aprende bastante. Hoje em dia eu sei ler, eu aprendi com a prof. Nilva. Sei bastante coisa, mas a maioria foi com a professora. E obrigado, porque se não fosse ela eu não saberia ler. Foi com ela que eu me alfabetizei. Desde sempre. Ele veio aqui na Nilva, antes da Nilva ter a escola, a casinha. Ele frequentava a casa que ela atendia ali e há bastante tempo ele veio. Isso é muito importante porque a Nilva achou um método certo, né, para conquistar com que ele fizesse as coisas e mais, assim, não tanto na parte ler, escrever, assim, o básico, mas as coisas da vivência, né, do dia a dia, como conviver, como se relacionar, como... Essa parte foi bastante importante. Para quem tem dificuldade, é bem importante participar, porque é uma ajuda, eles se sentem à vontade com ela usa as técnicas certas. É bem proveitoso participar dessa escola, dessas aulas particulares que ela faz. É muito, muito importante. Eu estava na matéria diferente, que foi divertida. Matemática, português e geografia. E agora eu estou no primeiro ano do ensino médio, eu estou fazendo química e física. É pessoa boa e foi uma homenagem para mim no meu aniversário de 15 anos. E também fiz uma homenagem para ela quando fui viajar com o trabalho com meu pai. Na escola eu estou de manhã, das 7 até meio-dia. E da matéria eu estou meio confuso nas matérias. Matemática eu estou meio complicado. E agora estou misturando de química e biologia, eu estou tendo uma forcinha. A aprendizagem escolar é um processo que depende de múltiplos fatores genéticos, neurobiológicos,
psicoemocionais, socioculturais, pedagógicos, institucionais e familiares. Eu, como professora, sempre ensinei com responsabilidade e com muito amor, procurando sempre um vínculo afetivo com o aluno, transmitindo-lhe segurança e sempre procurando educar para a vida. Chegando à minha aposentadoria, eu fiquei meio que chocada. Queria me aposentar porque ia haver mudanças, que eu já estava aposentada do Estado e logo se aproximava a aposentadoria do município. Eu fiquei meio chocada porque eu não queria aceitar, mas também tinha medo das mudanças das leis. E eu vinha sendo procurada há muitos anos para dar reforço, para tentar alfabetizar, até pessoas idosas que precisavam fazer a carteira de habilitação. Com isso, me surgiu a ideia de que eu podia dar mais, que eu podia fazer mais alguma coisa. Então, em 2016, no início de 2016, chegou a minha segunda aposentadoria, de 40 horas. Como já vinha desde 2008, o reforço, horários extras que eu atendia, alunos que vinham de Biraiaras, de Guabiju, daqui de São Jorge, que os pais me procuravam e eu sempre dava um jeitinho para atender, mesmo que eu trabalhava o dia todo e que eu tinha meus afazeres, mas eu sempre dava um jeito, nunca neguei para ninguém. Como pedagoga, e uma longa caminhada que eu tive como professora, que na verdade são 38 anos que eu exerço a função, porque até hoje eu não parei, e com a experiência e a oportunidade, e também a minha pós-graduação que eu fiz em psicopedagogia também me ajudou. Mas que me ajudou bastante sempre foi a experiência. Porque eu sempre procurei buscar sempre. Eu nunca parei, sempre busquei cursos, leio muito e sempre tive a vontade de continuar e de ensinar. Isso eu posso dizer que nasceu comigo no berço, porque antes de eu ir para a escola, eu já era professora. Eu já queria ser professora. Quando eu me alfabetizei, no segundo ano, eu estava alfabetizada e foi uma menina, uma vizinha no primeiro ano, e ela tinha muitas dificuldades. E ela ia para a aula, ela não conseguia assimilar, e eu consegui alfabetizar. Veja, é desde o berço. E aí, por isso que me surgiu a ideia de continuar, de montar um projeto e de dar continuidade. O projeto em si, que eu montei ele no papel e na prática também, fazem 4 anos, né, com o nome de Vontade de Ensinar e Aprender. Eu trabalho com as crianças das séries iniciais, da educação infantil, das séries finais do ensino fundamental, já fiz grupos de estudos, mas eu sempre procuro trabalhar com as crianças que chegam aqui com dificuldades através do lúdico e aprender brincando e com um material concreto. Isso que eu acho que é importante, que faz com que a criança comece a memorizar e a entender melhor. E o atendimento aqui, ele é realizado conforme as necessidades. Muitas vezes a escola solicita para a criança vir aqui. E às vezes os pais mesmos, que eles procuram por conta. Mas é um trabalho que ele só tem um bom resultado se tem a escola e a família funciona junto. Porque todos têm que falar a mesma linguagem e a gente tem sempre que ver qual é o problema que tem
qual é a dificuldade que essa criança tem. Se ela vai para a psicóloga, a gente contata com a psicóloga, ou na escola, porque são diversos problemas, diversas dificuldades, diversos distúrbios que já eu trabalhei, e quando que eu não tinha muita certeza, muito esclarecimento, eu sempre busquei com profissionais. Fazem desde que eu comecei a trabalhar com o Bruno, que eu trabalho em comum acordo com o doutor neurologista, é um neuropediátrico de Passo Fundo, José Renato de Pádua. Quando que eu vejo que uma criança chega aqui e que ela apresenta as dificuldades, sempre é solicitado para que os pais façam uma avaliação, e a partir daí o neuro faz a parte clínica e eu faço a parte pedagógica, psicopedagógica, e a gente se comunica, prepara os pareceres, converso com a professora de sala de aula, a escola também fornece os pareceres da escola e eu forneço o parecer meu. Por quê? Porque eu aqui trabalho 90 minutos por semana com cada criança. E daí eu estou mais de perto para ver a dificuldade. Eu consigo ver qual é a dificuldade que a criança tem. Agora, numa turma de sala de aula de 12, 15, 20, é mais difícil. O professor ele não pode trabalhar todo o tempo individualizado. Eu atendo assim crianças com diversas crianças com distúrbios. Por exemplo, eu tenho crianças com hiperatividade, com déficit de atenção, com descalculia, disgrafia, dislexia também aparece muito, e também com síndromes, com a síndrome de Down e com o autismo. Isso me fez com que eu buscasse a buscar mais, a fazer cursos. Fiz cursos fora daqui, depois da aposentadoria, e para mim saber lidar com a individualidade de cada um. Por exemplo, eu tenho uma criança que tem um déficit de atenção, de hiperatividade, que a maioria das crianças tem os dois juntos, né? A dislexia também é bastante relevante. A criança apresentou problemas, chegou lá para o final do ano, no 3º trimestre, não conseguiu avançar. Aí a escola, o professor, o titular, indica, solicita aos pais que buscam ajuda, um reforço extra classe. Tá, daí os pais eles me procuram e a gente começa a fazer o trabalho. A gente faz o trabalho, dá um mês de férias no mês de janeiro, início de fevereiro a gente retorna e vai engajando, vai indo bem. A criança ela consegue não ficar mais atrás da turma que ela estaria, né? Ela consegue avançar junto com os demais. Mas o que eu percebo, um problema, que quando eles chegam no início do ano, geralmente é mudado de professor. Aquele professor que tinha visto a dificuldade da criança, ele não vai mais ser o professor naquele outro ano. Aí começa a aula, uns dias daí os pais já buscam saber como é que está o filho na escola, e o professor também ele não tem muito conhecimento, né, de cada um, porque cada um é não conhece ainda as individualidades, e o professor diz, não, tá tudo bem, tá bom. Daí o que acontece? Os pais simplesmente, eles desistem, porque eles acham, não, a professora disse que está bem, E o problema continua, né? Os pais deixam de trazer nas aulas, e também muitos que deixam de levar no neuro, param com o tratamento.
Daí o que acontece? Pode ser que 1 ano, 2 vai, mas quando chegar lá mais adiante, se não for controlado, se não for uma criança bem trabalhada, vai chegar um ponto que vai patinar, que vai estourar. Isso que eu percebo, a desistência, que muitas vezes não é persistido, que teria que ter mais persistência. Talvez, às vezes, pensam porque tem custos, mas o meu valor que eu cobro aqui é simbólico, porque eu dou material, eu trabalho com lúdico, eu compro material, confecciono, tudo que eles precisam eu ofereço. E se eu vou ver o que eu cobro o valor que uma faxineira hoje cobra, na hora. Uma faxineira para limpar uma parede cobra por hora, eu acho que cobra até mais do que 1 hora de aula que eu dou aqui. E outros pais, eles persistem, eles continuam mandando, continuam indo no neuro, a gente consegue sempre passar os pareceres, a gente conversa via telefone, às vezes eu acompanho no neuro, daí a gente senta, a gente faz uma avaliação, porque no ano que passou eu tinha 8 crianças que vinham aqui e tinham atendimento com o neuro. Daí a gente conseguia muito bem sentar e fazer uma avaliação quando que eu ia lá para ver o que tinha avançado. Daí o médico ele via na parte clínica se o tratamento tinha que continuar, se podia ser diminuído, se tinha que aumentar. E a gente conseguia casar muito bem. Ser professor hoje não é uma tarefa fácil, porque nós professores perdemos muito a autonomia na sala de aula, mas também não é difícil. Não é difícil quando que a gente gosta do que a gente faz. Para ser professor, a gente tem que amar a profissão. E é muito mais, ser professor é muito mais que exercer uma profissão, uma vocação, uma missão. O verdadeiro professor é aquele que ama o que faz. É buscar na criança suas necessidades, maneiras, como pode aprender. O professor, ele tem que passar, se sentir diante da criança um pai, uma mãe, mas principalmente um amigo. Principalmente aquelas crianças que apresentam dificuldades, distúrbios e também síndromes, que é mais delicado ainda. Porque cada criança, cada um é um. Cada um é um ser único. Finalizo dizendo que o professor é aquele que faz sempre e põe muito carinho em suas ações. Que ele nunca deixa de fazer. Que ele sempre põe carinho em tudo que ele faz.